Graça e paz, igreja. Amém. Vocês devem estar estranhando, porque deveria estar hoje aqui um barbudo, né? Tá uma barriguda agora. Tá uma barriguda, não tá um barbudo. O Rodrigo teve um imprevisto no trabalho lá no PAN, e como somos uma só carne, né? E aí a gente... Eu só vou deixar o banquinho aqui, que de vez em quando eu tenho que sentar. Já estamos com 35 semanas quase, então já está bem no finalzinho. Mas, graças a Deus, está tudo bem, tudo certo. E caminhamos aí para a terceira. Igreja, a gente vai refletir hoje no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. A gente tem estudado um pouquinho Apocalipse. Hoje foi o dia de eu estudar sobre a igreja de Laodiceia. E eu aproveitei e falei assim, tem muito a ver com o tema. E a gente vai refletir hoje o que João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a essa igreja de Laodiceia. São 7 cartas que João escreve para 7 igrejas diferentes que ficavam lá na Ásia. Essa é a última igreja que João vai escrever. Mas eu queria que vocês, quando lessem aqui igreja, né, que vocês não pensassem num templo, ou igreja A, B ou C, denominação A, B ou C. Creio que todos aqui sabem que hoje nós somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. Então, que a gente possa pensar em nós, em cada um de nós, amém? Então, toda vez que a gente for ler igreja aqui, e vai ter a... Não? Tá, então deixa eu botar aqui. Toda vez que a gente for ler igreja aqui, a gente sempre vai pensar em mim, e vocês vão pensar em vocês. A igreja de Laodiceia, vamos ler primeiro o versículo 14. Fala assim, obrigada, irmão. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Quando João fala ao anjo da igreja, ele quer dizer ao pastor da igreja lá mesmo. A história diz que talvez o pastor dessa igreja seja Epáfras. Mas quando a gente lê assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, vamos pensar assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, Natália. Ao anjo da igreja em Laodiceia, Marcos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, João, Maria. Então, aí poderia estar o seu nome. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Jesus falou assim, João, escreve aí um recado que eu preciso dar para a minha igreja. Você é igreja, eu sou igreja. Escreve um recado aí que eu preciso dar para eles. Ele fala, eu conheço o que vocês fazem, eu conheço as suas obras. Mas você não é nem quente, nem frio. Melhor seria se fosse um ou outro. João, quando escreve isso para aquele povo lá, de Laodiceia, é interessante porque Paulo já tinha falado sobre isso lá em Colossenses 2. Ele já tinha falado um pouco sobre essa igreja de Laodiceia. Ele falou, é como se ele estivesse preocupado com a igreja de Laodiceia, lá em Colossenses. Depois vocês podem anotar e ver, 2:1. Porque como não tem aqui, se eu ficar mudando aqui, vai demorar muito. E quando, 32 anos depois, que é o tempo mais ou menos que Paulo escreveu isso, Jesus vai falar de novo com João, através do Espírito Santo, falar, João, dá esse recado de novo aí, olha, vocês estão como Paulo temia que vocês ficariam, mornos. E essa igreja entendia isso, sabe por quê? Porque é interessante que essa cidade, ela não tinha uma fonte de água, ela precisava de que a água chegasse de outras cidades. E existia uma coisa interessante, porque a água chegava para eles já morna. E aí eles tinham que fazer o processo, ou de esfriar a água, ou de esquentar a água. Então, eles entendiam o que era mornidão. A gente aqui não entende, né? O nosso aqui, ou é calor, como semana passada, né? 40 graus,
Ou um friozinho que a gente já começa a ver todo mundo de casaco, a temperatura baixa para 27 graus, a galera já bota casaco, touca, né? Carioca é assim. Quando pega um frio de 2 graus, de 1 grau, quase morre. E a igreja entendia isso. Só que quando Jesus fala com essa igreja, quando ele fala, sei que você não é frio nem quente, e aí ele continua no versículo 16, vamos lá. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. No versículo 15, ele começa falando, ele fala, eu sei que você faz, mas eu tenho algo contra ti. Existe um pecado que você comete. E ele fala aqui do pecado da apatia, da indiferença. Ser morno, ele estava querendo dizer isso. Vocês são apáticos a tudo que está ao redor de vocês. A gente não tem mais apatia com o próximo, com aquele que sofre, ou com aquele necessitado, ou com a igreja em si, a igreja estrutural, sim, ou com tantas coisas, às vezes, que nos cercam, né? A gente comenta, às vezes, um pouco na roda de amigos, que a correria de hoje em dia é tão grande, atrás de sustento, atrás de uma vida melhor, né? A gente só fala sobre isso. Eu preciso sustentar minha família. Agora, essa época que a gente passou de pandemia, que veio uma crise financeira, e veio essa questão de estar junto, né? A gente tem que ter muito cuidado com o desequilíbrio das coisas, porque às vezes a gente pode, não, agora tudo é minha família. Tudo, não posso fazer mais nada para os outros. Eu preciso pensar na minha família, minha família, minha família. E aí a gente acaba entrando num desequilíbrio de novo, porque a gente esquece tantos outros que estão ao nosso redor. Durante a pandemia, a gente colocou... Eu trouxe 2 discípulas, uma de Minas e outra de São Paulo, para dentro de casa. A gente faz isso, a gente faz aquilo. E as coisas continuam acontecendo ao nosso redor. Se a gente fechar os nossos olhos, nós vamos ser como a igreja de Laodiceia, que ficou apática, que ficou morna, não conseguia mais se entristecer ou se revoltar com tanta coisa que acontece ao nosso redor. Quantos aqui não viram a situação do garotinho que foi encontrado preso no latão, né, de 11 anos? Aqueles vídeos são terríveis. Se aquele vídeo não mexeu com você, alguma coisa está errada. Porque é revoltante aquilo. Nós, como igreja, não podemos deixar isso acontecer com os que estão ao nosso redor. Eu fiquei falando isso para Rodrigo. Eu falei assim, Rodrigo, será que não tinha ninguém crente lá perto? Nenhum vizinho? Porque os vizinhos falaram que conheciam essa situação há 8 anos. Eu falei assim, não tinha nenhuma igreja ali perto que pudesse denunciar. Será que não tinha nenhum cristão? Né? A gente fala igreja, mas não tinha nenhum cristão ali com coragem, com ousadia. Mas a gente fica assim, é problema deles, é problema de fulano, é problema de cicrano. Aquela família é problema, não tem como ajudar. E muitos de nós, como igreja, eu e você, podemos estar como Laodiceia estava, apática, indiferente a tudo que nos cerca. Essa última igreja, ela é interessante porque a gente acha assim que é um pecado de imoralidade sexual, que Jesus vai chamar atenção, ou algo, não sei, mas assim, né? E ele fala, não, vocês estão mornos, vocês estão indiferentes à minha volta, vocês estão indiferentes ao reino de Deus, a trabalhar em prol do reino de Deus, vocês só querem correr atrás do de vocês, enquanto o meu reino é deixado de lado. Assim que Jesus falou com essa igreja. E no versículo 16, quando ele fala, eu estou a ponto de vomitar vocês. Aqui a palavrinha no grego é emel, que é a mesma coisa que cuspir. Você imagina, é como se fosse uma coisa ruim. Assim é com aquele que é morno, que é indiferente às coisas. E quando a gente está morno, queria que a gente fizesse um exercício agora bíblico aí. Quando a gente está morno, a gente tem alguns aspectos, algumas características. Primeiro, lá em 1 Reis 18, 21, se você puder abrir aí.
1 Reis 18, 21. Primeira Reis 18, 21 fala: até quando, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O que acontece aí? Quando a gente está morno, a gente fica sempre assim em dúvida, já viu? A gente fica, hoje eu vou, hoje eu não vou. Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu não sirvo a Deus. Hoje eu estou crente fervoroso, hoje eu não estou crente fervoroso. A pessoa que é morna, a igreja, eu e você que somos mornos, está sempre assim em dúvida, de um lado para o outro, nunca tem certeza das coisas. Como Elias falou aqui, vocês vão ficar até quando? Indo de um lado, indo para o outro. Não, hoje, essa semana eu estou vivendo em santidade. Semana que vem, celular, pornografia, isso, a mentira, aquilo. Volta tudo de novo. Aí, na outra semana, eu estou servindo a Deus. Na outra semana, eu estou servindo a Baal. Isso quando é semana, não é de um dia para o outro. Esse é um aspecto. O segundo está em Tiago 1,6. Quando Paulo fala lá, Tiago, que nós somos o quê? Semelhante à onda do mar, levada de um vento para o outro, levada de um lado para o outro. A gente não tem... A nossa mente é tão... influenciável, que aí a gente não tem aqueles princípios fortes, e qualquer pessoa, né, quem frequenta aqui faculdade, então conhece o ambiente de faculdade, sabe que é muito assim. Tudo bem que agora está online, né? Mas quando era presencial, sabe que o ambiente de faculdade é muito assim, bem influenciável. Se você não for firme ali, ou qualquer outro ambiente que não seja, talvez um ambiente aqui da igreja, né? Que a gente sai daqui, a gente está no mundo. E aí é ali que a gente precisa influenciar, não ser influenciável. Mas a pessoa que é morna, ela é como assim, como Paulo fala, de um vento, jogado para um lado, jogado para o outro. Você não cria raízes, você não tem princípios. E aí, uma hora, alguém vem e fala, não, isso pode, não, isso não pode. E aí, como você não quer pegar a Bíblia para ler, você não quer pegar a palavra para estudar, você vai naquilo que vai. Né? A gente costuma muito falar num grupo do WhatsApp que a gente tem sobre pregações na internet, né? Que existem muitas, milhares. Mas quem que costuma ouvir uma pregação na internet e pegar lá a palavra e ver se é aquilo mesmo que o pastor está falando? E são tantas pregações, hoje em dia tem tantas coisas, tanta gente falando tanta coisa, que a gente fica assim, rapaz, será que esse cara está falando certo? Será que esse pastor... Porque é diferente quando a gente conhece, né? Não estou falando do café pastoral, gente. O café pastoral é diferente. Porque nós conhecemos o nosso pastor. Eu digo quando a gente ouve pregações de pessoas que a gente não conhece, né? Só ouço lá o pastor fulano de tal pregando, a pastora fulano de tal pregando. Mas você é levado de um lado para o outro, que fulano lá falou, ou você cria raízes, pega a palavra e fala, não, isso aqui. Porque se você não criar, você também é morno. A terceira coisa está 2 Crônicas 25, 2. Esse versículo eu achei bem... Ele fez o que o Senhor aprova, 2 Crônicas 25, 2. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo coração. Olha que interessante. Quando a gente é morno assim, a gente pode até fazer aquilo que Deus aprova. Não, legal, Deus está falando lá assim, não, essa atitude é boa, mas você só não está fazendo de coração. E aí, o que adianta no final? O que adianta você ser certinho, direitinho, mas não fazer isso de coração, só de aparência? E hoje em dia a gente vive uma época de aparências, né? Rede social, então, quantos casais, né? Lindos, maravilhosos, a gente conhece lá na rede social, que exalam amor, que exalam... E aí, quando a gente vê, surge uma notícia. Se separaram, se divorciaram, aconteceu isso e aquilo. Quantas coisas na rede social a gente vê isso, né? Uma aparência muito bonita, mas por detrás, muitos problemas. O que adianta a gente fazer as obras, servir ao Senhor com obras, mas o coração e a fé está morta. Somos mornos, como a igreja de Laodiceia, se estivemos assim. Por último, Mateus 6, 24.
É um versículo bem conhecido, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Só até aí, tá bom. Um aspecto de ser morno é isso. Eu quero servir, estou servindo a dois senhores, mas Mateus está falando aqui, não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir. Mateus não, Jesus fala. Ou você vai servir um, ou você vai servir a outro. Engana se você achar que você consegue essa façanha. Versículo 17, lá de Apocalipse. Jesus continua dando esse recado à igreja, que somos eu e você. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Um outro pecado que Jesus cita dessa igreja, além da indiferença, é o orgulho, a altivez. Teve um pastor pastor Jonas Madureira, ele escreveu assim: Jesus não é um prêmio para os crentes bonzinhos. Jesus é o salvador de pecadores convictos. Enquanto nós, como igreja, enquanto eu e você, não reconhecemos os nossos pecados, nos tornaremos mornos, como aqui fala, e seremos vomitados e cuspidos pelo Senhor Jesus. É muito forte isso, porque o orgulho é uma das coisas que é mais difícil de se vencer. Não é fácil a altivez, não é fácil reconhecer e se humilhar hoje em dia. Em dias que só ouvimos falando, você tem razão, você está certo, você. E quando a gente tem que baixar a nossa cabeça e se humilhar e reconhecer de fato que somos pecadores, como a igreja de Laodiceia não fez, é difícil. É interessante que, depois disso, quando Jesus cita esses dois pecados, né? O pecado do orgulho e da altivez e essa indiferença, essa era a situação da igreja de Laodiceia. Talvez essa possa ser a minha e a sua situação aqui hoje. Nós, como cristãos, estamos vivendo indiferente ao reino de Deus ou o que acontece nesse mundo. A gente não entende, a gente não consegue ver as coisas de uma maneira espiritual. A gente acha que é tudo assim mesmo, acha que é o problema de fulano, de cicrano. A gente não consegue mais amar o próximo, a gente não consegue fazer pelo próximo. Hoje em dia, tudo só nossa casa, minha família. O outro que resolva o dele lá. E o orgulho e a altivez possa ter entrado em nosso coração. E aí a gente acha que não precisa de ajuda, a gente acha que vai conseguir vencer sozinho, a gente acha que com as nossas forças vamos conseguir caminhar ou vencer, a gente não quer pedir ajuda ao líder, a gente não quer procurar uma ajuda espiritual, tantas outras coisas, porque a gente se acha autossuficiente. Depois que Jesus fala isso com a igreja de Laodiceia, ele fala assim, olha, eu estou falando para vocês os problemas de vocês, mas eu tenho a solução para vocês. Jesus só não traz, só revela o pecado ou o problema. Ele traz a solução. No versículo 18 ele fala, dou esse conselho. Vamos lá, Apocalipse 3,18. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Esse versículo aqui, ele dá a solução para a gente sair dessa situação, para a gente poder resgatar a nossa identidade em Cristo. Porque o orgulhoso, o altivez, o indiferente, o apático, não tem nada a ver com a identidade de Cristo. E se era uma igreja, porque um dia ela teve, né? O apóstolo falou aqui ontem, como resgatar algo que você nunca teve. Mas se era uma igreja, Laodiceia era uma igreja porque um dia ela teve. Um dia ela não foi desse jeito. Ela deixou chegar nesse ponto. Às vezes você e eu também, é a mesma coisa. A gente deixou chegar nessa situação, nesse ponto. Eu deixei chegar num ponto que eu não estou conseguindo mais voltar. O que eu faço? Jesus dá essa solução. Olha,
Sabe o que você faz? Compra ouro refinado no fogo, roupas brancas. Isso quer dizer o quê? Santidade. Isso quer dizer o quê? Deixa eu cuidar de você, deixa eu te refinar, deixa eu tirar a sujeira, deixa eu limpar você. E eu passar pelo processo de santidade não é simples, não é fácil. Depois ele fala no finalzinho do versículo, compre um colírio para os meus olhos. É interessante Jesus falar isso com a igreja de Laodiceia, porque lá em Laodiceia tinha uma escola de medicina. E nessa escola de medicina, ela era famosa por fazer um pó, um tipo de colírio, mas era um pó oftálmico para os olhos, para tratar problemas na vista. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, olha, compra um colírio, aquele lá que você está usando, não vai tratar a sua cegueira espiritual, pode tratar a sua cegueira física. Quando o João fala aqui com a igreja, através do Espírito Santo, compra um colírio de mim para você tratar essa sua cegueira espiritual. Às vezes a gente tenta tratar coisas espirituais de forma carnais. Às vezes a gente, como igreja, eu e você, queremos resolver nossos problemas espirituais de maneira humana. E ele fala, cuide desses seus olhos, tire essa cegueira espiritual. Continuando no versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Mais um conselho que ele dá aqui, né? No final, é o arrependimento que nós temos que ter. Como igreja, diariamente, constantemente. Ninguém é perfeito, somos falhos. A gente já falou aqui que nós somos, como o pastor falou, Jesus é o salvador de pecadores convictos. Nós somos pecadores convictos, nós temos que reconhecer isso. E Jesus traz a igreja, ele chama a igreja ao arrependimento. Igreja, se você não se arrepender, isso vai acontecer com vocês, esse vômito, essa coisa tão ruim, de uma igreja que era tão famosa, de uma igreja que era rica até, poderia ser vomitada do Senhor. E ele continua, eis que estou à porta, já encerrando, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, ouça o que o Espírito diz a você nessa noite. Ele está à porta, ele bate. Se você ouvir a voz dele, abrir a porta, deixar ele entrar, ele vai cear com você. Ele vai te fazer vencedor, assim como ele venceu. Ele vai ter um lugar para você lá no trono, como ele fala aqui. Mas isso se a gente passar pelo processo de arrependimento. Isso se a gente passar pelo processo de fogo, de santidade, de limpar os nossos olhos, de tirar toda a cegueira espiritual. Ele cita aqui, né, 2 desses pecados, mas você conhece o seu coração, você conhece o seu interior. Por isso que quando a gente falou no início aqui, a gente tem que cada um se autoavaliar como igreja, no coletivo aqui, mas cada um se autoavaliar. Quando cantou essa última música sobre o reino, é muito certo, eu não sei se vocês sentem isso, a gente fala bastante sobre isso, que a volta de Cristo é muito próxima. As coisas que têm acontecido, né? Algo que moveu o mundo inteiro, como um vírus, né? Nenhuma guerra moveu o mundo inteiro, nem as maiores guerras moveram o mundo inteiro, como foi esse vírus. Algo está acontecendo, irmãos. Algo está acontecendo. E parece que cada vez mais, essa semana a gente falou isso, parece que cada vez mais o amor está se esfriando. A gente, às vezes, encontra outros irmãos em Cristo de outras igrejas e a gente acompanha outros irmãos e são as mesmas lutas. O amor das pessoas está esfriando. A gente vê filho contra pai, pai contra filhos, assim como está na Bíblia. E essa música fala, o reino de Deus está próximo. Hoje, assistindo aquele filme que até Gardner indicou,
de um cantor gospel, esqueci o nome agora, só lembrei do nome em inglês. Não, o nome dele é Jeremy Camp, mas eu não estou lembrando o nome do filme. Enquanto estivermos juntos, alguma coisa assim. É muito bom, tem no YouTube, de graça. É esse, né? E ele fala, o rapaz pergunta, por que você escreve músicas? E aí ele fala, porque eu quero apressar a volta dele. Porque as músicas falam sobre não ter mais dor, não ter mais sofrimento, as músicas que ele escrevia. E aí ele pergunta, mas por quê? Porque eu quero apressar a volta dele. E a verdade é que nós, como igreja, será que temos vivido a nossa vida com atitudes que apressam a volta de Jesus? Ou a gente tem vivido a nossa vida com atitudes de eu quero ter mais, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter, eu quero ser, eu quero acontecer, mas a volta de Jesus não vou apressar, não. E eu achei muito interessante essa frase dele, quando eu estava preparando depois aqui, eu pensei nisso, na hora que o Bruno cantou, também veio na minha mente isso. Como a igreja de Laodiceia, naquela época, estava totalmente voando, né? Viajando na maionese, como a gente diz, né? Totalmente indiferente, se achando orgulhosa porque tinha condições financeiras e tal. E aí Jesus vem e fala, olha só, está vendo isso daí? Eu vou vomitar vocês. Para mim isso nada importa. O que me importa, o que Jesus fala, né? É quando vê alguém passando fome. Quantas vezes você viu alguém passando fome e deu de comer? Quantas vezes você viu alguém passando frio e deu de vestir? Né? Jesus não fala isso nos evangelhos. Mas, às vezes, estamos tão preocupados com nós mesmos ou com os nossos que a gente fica indiferente aos que estão ao nosso redor. E isso é um pecado, também como orgulho, como altivez, também é um pecado. E hoje, como é que fala? Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem a dizer para a igreja. Amém?